Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Bem-vindos ao nosso programa na Escola dos Apóstolos, diretamente aqui do Chipre, da ilha do Chipre, da terra de São Barnabé. Sim, bem-vindos, mas obrigado. Obrigado porque você abriu a tua casa, abriu o teu coração, está abrindo a tua mente para me escutar com este programa na Escola dos Apóstolos. Aquele dom daqui do Chipre chegando aí, ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que está nos conectando para entrarmos num clima espiritual de condivisão, de partilha, de vida no Espírito. Imaginem, Dom Frei Bruno aqui no Chipre, numa ilha perdida, uma das ilhas gregas perdidas, perto da Terra Santa, onde tem tantas dificuldades e guerras, chegando aí na tua casa, chegando aí na tua família, chegando aí na tua família, mas de modo especial na tua mente, no teu coração. Obrigado por você me acolher. E vamos lembrar desta ação do Espírito Santo. O nosso programa de hoje tem como tema caminhar segundo o Espírito Santo. Lembrando sempre que São Paulo passou por Chipre e ele deixou aqui, juntamente com São Barnabé, a palavra de Deus. A palavra, a exortação, podemos dizer, a novidade do Evangelho. E hoje, daqui do Chipre, chegando até você, com uma pergunta muito interessante. O que significa a exortação de São Paulo para caminhar segundo o Espírito? São Paulo aos Gálatas, São Paulo aos Romanos, ele insiste, devemos que caminhar segundo o Espírito. O que quer dizer, o que quer nos dizer o apóstolo Paulo? Que nós temos que nos deixar guiar por ele, pelo Espírito Santo. Deixar guiar pelo Espírito Santo. Muito interessante a oração dos judeus. Os judeus, quando rezam, eles têm um movimento, não sei se vocês, que eu gosto muito de ver esse movimento dos judeus, quando eles estão rezando, eles fazem esse movimento para frente, para trás, todo o teu corpo louve o Senhor, todo o teu corpo louva o Senhor. Depois eles fazem um outro movimento, eles fazem para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. O que significa? Que do momento que você está na tua vida espiritual, no teu contato com Deus, é o Espírito, la Ruach, que move para onde Ele quer. Por isso, caminhar segundo a ação do Espírito é se deixar guiar pelo Espírito Santo, se deixar guiar pela Palavra de Deus, se deixar guiar pelo Espírito de oração e devoção, se deixar guiar pelo amor de Deus por ti, tendo como pensamento a ação do Espírito Santo. Então, quando você começa a mudar os teus pensamentos, quando você caminha segundo o Espírito, você deixa o pessimismo, por exemplo. A ação do Espírito Santo exorciza o pessimismo. Você pode estar vivendo dificuldades, você invoca o Espírito Santo e você sente aquela esperança que brota, que vem do teu coração, que vem do profundo da tua alma, da oração que você está fazendo, do amor que você sente pelo Senhor, aquele amor que você tem a certeza que Ele tem por ti. E a ação do Espírito começa a te mover, tirando do pessimismo, tirando dos maus pensamentos, porque o Espírito guia onde Ele quer e Ele vai te guiar segundo a sua vontade. Então Ele vai te guiar para que você deixe sempre de lado os pensamentos negativos, os pensamentos de morte, para viver na vida do Espírito. Caminhar segundo o Espírito é deixar os pensamentos de morte. Quantos pensamentos de morte nós temos? Sabe quais são os pensamentos de morte? A vingança. Quando você começa a tramar na tua mente coisas contra os outros, ou que os outros farão contigo. E muitas vezes, quando você está na oração, você diz, como são moscas que te estão perturbando, você diz, basta.
Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito que o amor de Deus irá tocar o coração daquela pessoa que eu tenho um problema. Eu acredito que o amor de Deus vai tocar o coração do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu vizinho, da minha família. Que a ação do Espírito Santo vai tocar o coração dos governantes, vai tocar o coração daqueles que têm poder. Esta é a ação do Espírito Santo, onde você inicia essa reação profunda e você sente aquele desejo da vida sacramental. A ação do Espírito Santo te leva para os sacramentos, te leva para a confissão, te leva para a Eucaristia, aquele desejo que você sente de ir à missa, porque é o Espírito que te leva aonde Ele quer. Os judeus têm essa tradição, porque depois não é você que vai, é o Espírito que te guia. E assim, São Paulo diz realmente dessa ação do Espírito Santo, que te leva, que te move para onde Ele quer. E muitas vezes vai contra a tua vontade. Por exemplo, te leva a pedir perdão quando você não quer. Te leva na humildade quando você quer ser arrogante. E o Espírito te leva para a santidade. Te leva para onde Ele quer, a salvação. A salvação da tua alma. E a pergunta, uma pergunta que escuto muito dos jovens, dos irmãozinhos, irmãzinhas, que estão aí em discernimento, que me escrevem pelo meu Facebook, mandam também nas mensagens do meu Instagram pessoal, e mandam aí mensagens interessantes, eu gosto. Eu procuro responder a todos que me escrevem. Todos que me escrevem, eu tento e procuro mandar uma mensagem dizendo: eu recebi a tua mensagem, porque nós padres, nós bispos, temos que ser disponíveis. Os meios de comunicação têm que ser também habitados pelo Espírito, então nós precisamos dar tempo para os jovens. Eu sempre dedico um momento do meu dia para responder as perguntas que chegam no Instagram, que chegam no meu Facebook pessoal, no meu Instagram, porque é um momento de apostolado que eu dedico a responder a tantos irmãos, e são tantos jovens que me escrevem. E a pergunta pode ser que você já me fez no Instagram, ou quem me encontrou já fez. Quero seguir Jesus mais de perto. Como identificar qual a minha vocação? Então, é séria essa pergunta. É um programa de discernimento vocacional. Vocacional, porque você precisa discernir o tipo de coração. Porque todos nós somos chamados a seguir Jesus. Todos somos chamados a sermos discípulos dele. Mas nós temos que discernir qual o teu tipo de coração. Nessa chamada, você vai ter um coração para um modo de responder no teu coração a esta chamada. Discernir o tipo de coração, vou dar uma imagem, tá bom? Uma imagem, então pode ser uma imagem um pouco grosseira, mas bem, eu gosto de dar uma imagem que pode ajudar. Nós estamos numa autoestrada, ok? Numa autoestrada, qual é o objetivo da autoestrada? Chegarmos na nossa destinação. A nossa destinação nesta autoestrada da vida é Cristo, é a vida eterna, é a vida com Ele. Na autoestrada nós temos carros e temos ônibus. Todos chegam, todos irão chegar. Porém, quem tem um coração de carro, ele vai ter lugar para 1, 2, 3, 5 pessoas, e vai estar pleno, que é quem tem vocação para o matrimônio, porque ele vai partilhar este caminho com a sua esposa, com seu filho, filha, ali mas está caminhando para a autoestrada, para a salvação, está fazendo o serviço, está levando 2 pessoas no seu coração, está levando a sua esposa no seu coração, os seus filhos, está levando o seu esposo, e estão caminhando na autoestrada. Tem alguns seres que têm uma vocação de ônibus, que é como o Dom Frei Bruno, que tem uma vocação de um ônibus grande, que não tem exclusividade de quem entra e quem desce. Tem períodos que o ônibus está cheio, depois ele desce, metade estão cheios, outros sobem, outros descem. É o coração do consagrado,
que é um coração totalmente de serviço, que não é exclusivo. Tem quem entra, quem desce, mas está fazendo um serviço na autoestrada. E ele caminha, e o coração está sempre cheio. E ele está alegre com o barulho do povo dentro do seu ônibus. E ele está alegre porque entrou uma pessoa idosa que precisava dele e ele ajudou a subir no ônibus. Depois entrou a senhora, a família com as suas crianças, e ele acolhe toda a família dentro do ônibus. Ele acolhe outros jovens e o ônibus enche. Depois desce, entram outros. É o coração do consagrado na virgindade, no sacerdócio, das irmãs, daqueles que nas comunidades escolhem o celibato, quem vai para o seminário para ser sacerdote, na vida religiosa para ser frade, para ser irmã, para ser freira, e aí todos plenos, mas estamos ali, ninguém melhor que o outro, todos estamos fazendo um serviço, todos estamos caminhando e todos iremos chegar à nossa meta, Cristo, vida eterna, plenitude, felicidade, alegria de sermos coração para Cristo. Você já discerniu o teu tipo de coração? Na Igreja Oriental, os padres católicos das igrejas orientais podem se casar. Não os padres podem se casar, mas homens casados podem ser sacerdotes. Possível. Na Igreja Latina nós temos o celibato, que é esse tipo de coração. Então, vamos discernir o teu tipo de coração e vamos caminhar na autoestrada da salvação. E uma pergunta que todos nós fazemos, eu sempre lembro que este tipo de pergunta agora que chegou, vou deixar você curioso porque é interessante, é uma pergunta que escuto de padres religiosos, seminaristas, jovens casados, né, que estão vivendo os primeiros anos de matrimônio, ou quem já está um pouquinho mais avançado. Isso é uma pergunta muito interessante que necessitamos responder realmente com muita calma. Como perseverar no seguimento de Jesus diante de tantos desejos da carne? Então, eu preciso sempre esclarecer que este modo de narrar esta pergunta é ligado à catequese paulina de São Paulo, desejos da carne, desejos do espírito, que não é um dualismo. Precisamos sempre esclarecer que o cristianismo é um louvor à corporeidade. Não, Deus se encarna, o seio da Virgem Maria, nós temos o corpo de Cristo na Eucaristia. Então, vivemos uma dimensão de exaltação do humano, né? De exaltação da carne, na encarnação. Nós temos a grande novidade do cristianismo com a encarnação do Verbo. Por isso, quando São Paulo usa essa terminologia, certamente ele tem toda uma cultura grega, né, que ele está falando, que ele está se direcionando para uma cultura que tinha esta linguagem, né, que era muito importante que Paulo usasse a questão do espírito e carne, matéria, espírito, porque era muito comum, eles entendiam o que Paulo queria dizer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque senão pode nascer na igreja muito dualismo de corpo, né? Muito dualismo platônico, que é necessário o domínio do corpo, o domínio das paixões, né? É muito claro isso. Porém é necessário entender por que Paulo usa essas terminologias. Certamente, nós temos que ter a consciência que nós temos uma tendência aos desejos da carne. Por isso que eu falo que são para todos, porque quando nós queremos iniciamos o caminho de santidade, a prima virtude é a humildade. Quando não temos a humildade de aceitarmos a nossa condição, estamos já no perigo de cair no pecado. Quando você não tem a humildade de saber que você é frágil, que você necessita da graça de Deus, que você necessita dos sacramentos, que você necessita realmente de fazer o teu exame de consciência, que você necessita de fugir das ocasiões de pecado.
quando nós temos esta humildade, é já o início para perseverar. O que acontece? Muitos irmãos, Deus permite até cair no pecado para vencer a soberba. Existem muitos que são soberbos e dizer, eu vivo a minha pureza, eu sou o melhor. E aí temos podemos dizer, esta soberbia que não entendemos da onde é a fonte da graça. Se a pessoa está totalmente pleno de ser, arrogante. Por isso eu gostaria de concluir essa pergunta lembrando os padres do deserto. Os padres do deserto diziam que uma pessoa pode cair no desejo da carne, no pecado, né? É isso para entendermos. Quando acontece em nós damos espaço para 3 coisas. Os padres do deserto diziam, quando você cai num pecado, primeira coisa, você pode ter exagerado na bebida, você pode ter exagerado no bem-ser, no bem-estar. Pode ser a primeira, onde você bebe demais, muito álcool, não tem horário, né? Por exemplo, hoje, trazendo para os nossos tempos atuais, né? Você pode dizer, eu estou vivendo, vou beber, vou amanhã não vou trabalhar, final de semana eu vou estar toda a noite na rua. Então pode ser o primeiro perigo, diz os padres do deserto. É um perigo. Segundo perigo para os padres do deserto é quando você dorme demais. Quando você cai na preguiça do teu corpo, sabe? Preguiça. Não vou fazer exercício, não vou trabalhar, está sempre na cama, deitando, com o celular na mão, no Facebook, no Instagram, no TikTok, e vai num site ou outro, perde tempo, dorme, acorda, sem fazer nada. Então você está dando ocasião para o pecado. E a terceira razão, diz os padres, a terceira razão dizem os padres do deserto. Terceira razão, se você julgou alguém que caiu no pecado. Se você julga alguém que caiu no pecado, certamente será uma das situações que irão te levar a cair também no pecado. Julgar os outros. Por isso, julgar, pensando que você é melhor que o outro, eu não faço esse pecado, olha lá, e não tem caridade com quem caiu no pecado, dizem os padres do deserto, pode ser uma das causas que você caiu. Por isso, vamos vigiar os nossos corações, não julgar e termos sempre aquela humildade de dizer, meu Deus, me ajude, necessito de Ti. E uma pergunta interessante, realmente, que eu meditei para responder, porque é uma pergunta que todos nós necessitamos ouvir e também refletir. Uma pergunta muito interessante. Como cultivar a mansidão e a paciência? Aí, vamos lá. Mansidão e paciência. A mansidão que está realmente de vivermos segundo o Espírito, vivermos no amor de um Deus, não? Que nos traz no profundo da nossa alma aquela certeza do amor dele por nós, e a paciência. Atenção, a palavra paciência é composta pelas palavras latinas patio e scientia. Paciência, são 2 palavras latinas. É importante entendermos o significado. Paciência, patio, scientia, que significam sofrer e conhecer. Então, paciência é um chamado a sofrer, paciência, patio,
e ciência, a conhecer a razão profunda. Então, se você quer ser paciente, você tem que sofrer. Você sabe que ser paciente é sofrer, mas não é um sofrimento qualquer. É uma paciência que vem de Cristo. E São Paulo chama essa paciência, quando São Paulo fala de paciência de Cristo, ele está dizendo da profundidade da palavra. São Paulo diz mesmo isso. Nós temos que viver na pássio e na ciência. Nós temos que viver na paixão, no sofrimento. Quer dizer, quando eu estou sendo paciente, eu estou dando um pouco da minha vida pelo irmão. Quando eu estou esperando, quando eu estou lá sofrendo, esperando, porque se você tem a paciência, você tem sofrimento, tem cruz, tem pássio, mas tem a profundidade do porquê você está sofrendo. É uma ciência. Pássio, ciência. Pássio, paciência. Por isso, a virtude da paciência ajuda você a não desanimar no caminho, porque você vai caminhar. Você vai ver o mundo com um outro olhar. Você vai viver esta virtude vinculada ao suportar, a pássio. Você vai viver essa paciência. Eu vou sofrer hoje pelo meu irmão. Eu vou sofrer. Tem uma razão por que eu vou esperar. Tem uma razão por que estou sofrendo. Então a paciência é uma virtude realmente que se torna uma chamada à santidade. Por isso que a virtude da paciência nos faz suportar contratempos sem enfraquecer. Sem enfraquecer. Colocamos no lugar dos desafios, né, um maior desejo de superá-los, de realmente de vivermos em um superar. Por quê? Porque tem uma razão profunda, ciência, que é o porquê eu sofro. Eu falo isso porque é muito importante encontrar significado. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, ele dizia muito de dar o significado ao sofrimento. Quando nós damos significado, nós superamos as nossas dificuldades. Porque você dá o significado à ciência. Por isso você dá o significado, o porquê você está sofrendo. Quando nós não sofremos sem significado, é terrível. Você vive em um mundo de desespero. Por isso, esta paciência vem de Cristo, vem do Espírito Santo, vem da união com Ele. Por isso, nós queremos viver esta paciência, queremos viver a paciência de Cristo nos momentos das nossas dificuldades. Por exemplo, você, esposa, que tem que ter paciência com teu esposo que vive uma dificuldade com álcool ou com um vício. Você vai ter paciência com ele, paciência. Você vai sofrer com ele. Você vai ajudá-lo a vencer. Você vai viver na ciência do amor de Deus. O exemplo é Santa Mônica, que rezou com paciência toda a sua vida por Santo Agostinho. E venceu. A paciência, mas não é a paciência virtude psicológica, é a paciência de Cristo. Paciência. Sofrer e dar significado àquilo que você está vivendo. E vamos rezar com a palavra de Deus que nos ilumina e nos dá a vida. Vamos rezar com a palavra de Deus de Gálatas 5:16. Eu vos exorto, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os apetites da carne. E vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Amo o seu programa, gratidão por todos os ensinamentos que o Senhor nos dá. Deus lhe abençoe grandemente, escreve a Maria de Fátima Silva. Que maravilha poder agora acompanhar o Senhor como bispo. Sua bênção, Dom Bruno. Escreve a Neném Lima de Feira de Santana, Bahia. Envie o seu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa.
Para adquirir produtos de evangelização, acesse loja.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.